Salve, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudar a sua palavra, meu Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor, as nossas vidas e pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja conosco, Deus, nos capacitando, nos ensinando em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, nos dá a sabedoria, Senhor, da Sua palavra. Aumenta, Deus, a nossa fé. Repreende todo o mal, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Deus. Todo levante do inimigo, meu Pai, que o Senhor repreenda em nome de Jesus. Guarda a nossa mente, Senhor, o nosso coração, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Expansão da Igreja. Nós vamos fazer a leitura que está em Atos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 8 e do versículo 12 ao versículo 15, que diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E tendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Amém? Então a gente já até falou sobre isso em outras lições, que quando Estevão morre, por causa da pregação da mensagem do Evangelho, começa a acontecer uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E por causa dessa perseguição, eles se espalharam e foram para outras cidades, exceto os apóstolos que permaneceram em Jerusalém. E aí, no meio dessa perseguição, a gente vê que apesar deles terem se espalhado, né, eles terem sido dispersos pela Samaria, pela Judéia e por outros lugares, eles não foram com medo. Muito pelo contrário, por onde eles foram, eles continuaram anunciando a mensagem do Evangelho com poder. E por onde eles passavam, muitas pessoas acreditavam, muitas pessoas eram batizadas, muitas pessoas se convertiam e houve um crescimento da igreja. Então, a perseguição, que era uma coisa ruim, contribuiu para o crescimento da igreja, né? Então, como Deus transforma algo que tentam fazer de ruim contra as nossas vidas em algo que vai ajudar, que vai contribuir, né? Que vai até ser bom, né? Então, é isso que Deus tem capacidade de fazer nas nossas vidas, né? Então, a gente vê que a igreja, ela cresceu muito, ela se expandiu, inclusive rapidamente, por causa da perseguição. E porque aqueles que foram, eles foram cheios do Espírito Santo, com ousadia, anunciando a mensagem do Evangelho. Então, antes dessa perseguição, estava acontecendo um crescimento da igreja, mas dentro de Jerusalém apenas. Eles precisaram sair de Jerusalém para se expandir
para espalhar, né? E foi assim que aconteceu nos próximos anos, nos próximos séculos. Houve essa expansão da evangelização para outros países, né, continentes e tudo, inclusive por causa da perseguição. E Jesus, antes mesmo dele partir, né, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele já tinha falado que isso deveria acontecer, né, que eles deveriam ir em Jerusalém, na Samaria, na Judéia, em todos os lugares, pregando, anunciando a mensagem do Evangelho. Então Deus usa as circunstâncias para alcançar, para cumprir os seus propósitos. Então, mesmo a igreja sofrendo e sendo perseguida, ela continuou crescendo e se expandindo. E o primeiro tópico da lição diz assim: a igreja diante da perseguição. Então, embora perseguida, não fragmentada. Então, por conta da perseguição que aconteceu, né, após a morte de Estevão, Estevão foi morto apedrejado porque estava pregando a mensagem do Evangelho. E aí eles conseguiram falsas testemunhas para dizer que Estevão estava blasfemando e por isso ele foi apedrejado. Então, os cristãos, né, os discípulos foram dispersos, né, por outras terras, né, da Judéia, da Samaria, e como eu disse, exceto os apóstolos, que os apóstolos eles permaneceram em Jerusalém. E no próprio livro de Atos a gente vai ver que conforme eles iam chegando em outras cidades, anunciando mensagem do Evangelho, que os apóstolos recebiam essa notícia, eles enviavam alguém para ajudar essa igreja, essa cidade, né, que estava em crescimento, que estava começando. E aí os capítulos 4 e 5 de Atos registram a perseguição focada mais sobre os apóstolos, sobre os líderes da igreja. Então, o fato deles não terem se dispersado, como fizeram os outros crentes, né, os discípulos, não significa que eles também não foram perseguidos. Eles foram grandemente perseguidos também. Mas eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão, né, a igreja de Jerusalém, que era a igreja que já existia, que já estava estabelecida, ela estava sendo perseguida e precisava do apoio dos apóstolos. Amém? Então, mesmo perseguida e dispersa, essa igreja, ela não ficou dividida, ela ficou espalhada, mas ainda estava vivendo em unidade, em comunhão. Ela não se desorganizou, não se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. E o próximo subitem diz assim: igreja em luto. Então, no livro de Atos, que foi escrito pelo apóstolo Lucas, destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra cafetos, traduzida aqui como pranto, significa também choro, lamentação e luto. Então, Lucas, ele informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não especifica quem eram esses varões piedosos, mas o contexto nos dá a entender que eram cristãos que fizeram esse lamento antes e depois eles fugiram para não serem perseguidos. E então, quando o Estevão morre, eles não correram imediatamente, fugiram e foram embora. Eles enterraram Estevão com tudo o que tinha que ser naquela época, né? Eles prantearam, eles choraram Estevão. Então teve aquele momento ali, né, do luto, do choro pela vida de Estevão, que era uma maneira até de honrar a vida e o ministério dele. Então aqueles homens piedosos, né, fizeram esse ritual ali de prantear pela morte de Estevão e provavelmente em seguida eles fugiram, né? Eles se dispersaram e foram também para outras cidades. O próximo subitem diz assim: mas não desesperada. Então o fato é que a igreja, ela chorou por Estevão, ela pranteou Estevão, né? As lágrimas foram derramadas, mas o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou desanimada, devorada pela tristeza. Um de seus membros queridos, né, havia sido morto, trazendo para eles tristeza, mas isso não calou a igreja. Muito menos impediu que eles permanecessem entusiasmados para avançar no testemunho de Cristo.
O próximo tópico diz assim: a igreja que evangeliza, evangelização centrada na palavra. Então, em Atos, capítulo 8, versículo 4, nós lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, esse versículo mostra que a igreja primitiva, ela era movida pelo Espírito Santo de Deus, ou cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Logo lá na primeira lição, a gente falou isso, né? Que a igreja, ela foi cheia do Espírito Santo. Só depois disso que ela começou, né? Que eles começaram a evangelizar, que ela começou a se expandir. Então, eram cristãos cheios do Espírito Santo. E eles foram espalhados por lugares diferentes, mas eles não pararam de falar, de anunciar as boas novas de Jesus. A igreja primitiva, ela operava através do poder do Espírito Santo, era firmada na palavra de Deus. A sua fidelidade, a mensagem do reino, ela resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Então, se nós queremos evangelizar com êxito, nós também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrados na palavra de Deus. Isso não pode faltar jamais na igreja do Senhor Jesus, na nossa igreja local, no nosso ministério, né, na vida dos missionários, né? Nós precisamos do poder de Deus e ter uma mensagem centrada em Jesus Cristo e na palavra de Deus. O próximo subitem diz assim: evangelização centrada em Cristo. Então, Filipe, que foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir ali na igreja, ele também foi disperso. E ao chegar a Samaria, que é para o local que ele foi inicialmente, ali ele estava pregando a mensagem do evangelho. Então a gente viu que o ministério bem-sucedido, ele precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz. Cristo era o centro da sua pregação e deve ser o centro de todas as mensagens e de todas as pregações. A evangelização, ela precisa ser sempre focada em Jesus. Até porque a gente quer que as pessoas aceitem Jesus como Salvador. Então essa deve ser a nossa mensagem, né? A mensagem de Jesus, falar sobre Jesus. Então qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna uma pregação vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação, salvação. Então foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas, né? Então nós não devemos colocar nossa confiança em estratégias humanas. Até porque naquela época eles começaram totalmente guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não tinha faculdade de teologia, não tinha curso de liderança, não tinha curso de como você encher a igreja, de como você pregar, nada disso. O professor era o Espírito Santo de Deus. Então a nossa confiança, ela tem que estar no Senhor. É o Espírito Santo de Deus que vai nos capacitar, é o Espírito Santo de Deus que vai nos dar a melhor estratégia, a melhor palavra, e é o Espírito Santo de Deus também que vai convencer as pessoas para aceitarem a Cristo. Então nós temos que priorizar a ação do poder do Espírito Santo de Deus na pregação, na palavra, em tudo que nós fizermos na obra do Senhor. E o próximo tópico diz assim: a igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja. No livro de Atos, lemos que os apóstolos estavam em Jerusalém, né? Os cristãos, os discípulos, de uma maneira geral, eles foram dispersos por outras cidades, mas que os apóstolos, eles permaneceram em Jerusalém. Então, quando eles ouviram que na Samaria receberam a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João. A gente viu na lição passada que quando eles ouviram que a mensagem havia chegado na Antioquia, eles também enviaram alguém para ajudar, né? Que no caso havia sido Barnabé. Então, assim, sempre que eles ficavam sabendo que alguma cidade havia recebido a mensagem do Evangelho, né? Que as pessoas estavam crendo e que ali tinha uma igreja,
Eles mandavam alguém para ajudar, para dar o suporte, para dar o ensinamento necessário, né, que eles precisavam. Então isso é uma coisa interessante porque é algo que a gente aprende, né, com a igreja primitiva. Que não adianta a gente enviar missionários para o campo, para outros lugares, para outras cidades, para outros países. Mas é necessário dar o suporte para a missão que eles realizam onde eles forem, né? E era isso que estava acontecendo aqui. As pessoas foram, anunciaram, mas elas receberam o suporte necessário da igreja mãe, que era a igreja que estava em Jerusalém. E aí o próximo subitem diz assim, a igreja que discipula. Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então esse texto mostra que além do apoio dado ao ministério de Filipe, o trabalho de discipulado que eles fizeram na igreja. Então fazia parte da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. Porque somente com o Espírito Santo de Deus é que podia acontecer sinais, milagres e maravilhas. Então o texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, elas se converteram, foram batizadas nas águas, mas por uma razão que eles não falam aqui, aqueles crentes ainda não haviam recebido o Espírito Santo de Deus. E aí o próximo subitem diz assim, sem o recebimento do Espírito, o discipulado está incompleto. Então Filipe pregou sobre Cristo, realizou conversões, as pessoas aceitaram, né? Havia uma igreja ali, né? Tinha sinais entre os samaritanos, né? O que levou as pessoas a acreditarem, a terem fé, a serem batizadas nas águas. E aí mais tarde, os apóstolos Pedro e João, que foram enviados para auxiliar naquela igreja, eles falam do Espírito Santo e oram por aquelas pessoas, o que completou o discipulado daqueles novos crentes. Amém? E eu vou ler a conclusão, que diz assim, nesta lição, vimos como exemplo, eu vou ler a conclusão que diz assim, nesta lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso só aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia, não há evangelho. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Esse é o exemplo que devemos seguir. Então, assim como Estevão, Filipe era um diácono. Então ele era um homem de boa reputação, com sabedoria e cheio do Espírito Santo de Deus. Ele era cheio do Espírito Santo, por isso que ele foi escolhido para ser diácono. Quando ele sai, que ele vai para Samaria, sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele anuncia a mensagem do Evangelho com sabedoria, com ousadia e com o poder do Espírito Santo. E isso fez com que as pessoas aceitassem, se convertessem e começasse uma igreja grande, forte ali na Samaria. E é isso que a gente vê muito claro no início da igreja, né? Que por onde os discípulos iam, que eles pregavam Jesus Cristo, eles pregavam a mensagem do Evangelho, havia conversões e o crescimento da igreja, né? Então a igreja ela se espalhou por várias cidades, várias, e foi só aumentando. Quem ouvia falar de Jesus e aceitava, falava para outras pessoas, ia para outras cidades, ia para outros lugares, e assim a igreja foi crescendo até chegar a nós, né, aqui no Brasil. E ela continua crescendo e ainda precisa alcançar muitas pessoas, né, muitos lugares que é até proibido a pregação da mensagem do Evangelho, mas que o Evangelho já chegou nesses lugares, né, que existe uma igreja, que existem pessoas que acreditam, pessoas que oram, né, pessoas que às vezes mesmo escondidas, né, mesmo sendo perseguidas, como era o caso aqui, né, do início da igreja, elas estão anunciando a mensagem do Evangelho e vidas estão sendo salvas. E nós, como cristãos, que temos liberdade, né, que vivemos num país onde nós temos liberdade, podemos falar da mensagem do Evangelho,
a gente tem que orar, né? Orar por esses locais onde existe barreiras fechadas, né? As fronteiras estão fechadas para receber a mensagem do Evangelho. Então nós temos que orar por países onde existe perseguição, né? Para que a mensagem chegue, para que a mensagem se espalhe, para que essa perseguição acabe e que mais e mais pessoas aceitem e recebam Jesus como Salvador. Amém? E essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.